Glória a Deus. Boa noite, Conexão. Eu tenho o privilégio e a honra de ministrar a palavra do Senhor nessa noite com você. E eu queria começar abrindo as nossas Bíblias em Zacarias, capítulo 9, no verso 11. Queria que projetasse para mim, Zacarias 9, verso 11. Antes de nós lermos, eu quero te falar, essa época de Zacarias, não sei quantos conhecem aqui, Conexão, a história de Zacarias, e ela é muito ligada com a história de Ageu. Essa época era uma época assim, era diferenciada. Nessa época, o povo estava vivendo um momento de conflito muito grande. Primeiro, ele tinha que lidar com um vizinho que era hostil. Era difícil já ter que lidar com tudo isso. Segundo, tanto Zacarias como Ageu, que eram aqueles homens que ministravam sermões, pregavam, falavam para o povo, tinha uma dificuldade muito grande, porque o povo naquela época, não sei se você vai trazer isso para os dias atuais, mas o povo se preocupava demais com o seu problema. Naquela época não havia muita adoração a Deus. O povo tinha se esquecido de louvar e de adorar a Deus, porque o que o povo precisava era de uma resposta imediata para o seu problema. Então o povo estava concentrado em resolver aquele que era o seu problema, mas não estava concentrado em pedir a Deus, suplicar a Deus, orar, agradecer a Deus, ou dizer: Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda a orar, louvar, fazer algo para Deus. A Bíblia fala claramente que, se você for ler todo o livro de Zacarias, você vai entender o que eu estou falando. Você vai compreender que naquela época o povo vivia isso. Era um povo que realmente só pensava nele. Não sei se você consegue identificar alguém assim, que só pensa em si, só quer uma resposta para si, quer que Deus seja imediatista, quer que Deus faça logo, quer que Deus faça agora, mas quer que Deus faça por você. Quer algo rápido, mas se esquece de louvar, de agradecer e de buscar a Deus. Agora eu tenho uma notícia para você. Deus, mesmo nessa época, mesmo com o povo fazendo tudo isso, Deus vem e dá uma palavra para esse povo. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Você pode dizer amém? Eu vou repetir, porque às vezes eu fico empolgado. Olha só, quanto a você, Luciano, Zezé, Hélio, quanto a você, Júnior, olha que palavra: por causa do sangue da minha aliança com você. Quantos creem que o Senhor tem uma aliança com você nessa noite? Levanta a mão, deixa eu te enxergar, deixa eu te ver. Levanta a tua mão, meu irmão. Deus tem uma aliança com você, e Ele diz o seguinte: libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Verso 12. Verso 12. Verso 12 para mim. Glória a Deus. Voltem à sua fortaleza, prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Conexão, diga amém em nome de Jesus. Tudo em dobro será restituído sobre a tua vida, meu irmão. Às vezes a gente está aqui ministrando em uma empolgação tão grande. Eu quero que você me permita dizer isso. Eu olho para você e eu quero que você também esteja assim, porque a Bíblia, eu quero dizer uma coisa sobre restituição. Volta lá para o nosso tema, restituição. Restituição é uma das promessas de Deus para a tua vida. Pode aplaudir o Senhor. Restituição não é algo mais, mas sim uma promessa. A Bíblia tem 7.000 promessas, e dentre as 7.000 promessas que se encontram na Bíblia, uma delas é a restituição. É um direito adquirido teu. Se alguma perda você teve, eu quero declarar sobre a tua vida que você será restituído em dobro. Se alguém te tirou algo que doeu demais, você será restituído em dobro. Essa garantia não é minha. Quantos creem na palavra, na verdade? Então, meu irmão, se você crê na Bíblia, a Bíblia te garante isso. Mas está demorando, pastor. Mas vai chegar. Há um tempo de Deus para isso. E Deus até permite em certos momentos que você atravesse crises para você crescer.
E é interessante quando a gente fala disso, porque esse processo de trazer de volta o que você perdeu, eu me lembro de duas situações que são fortíssimas. Jacó. Imagina a situação de Jacó, gente. Alguém chega e fala: ó, a fera devorou José. José está morto. Teu filho morreu, pai. Quantos são pais aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso. Pais, mães, claro, né? Nessa última segunda-feira eu fui jogar futebol. Cheguei. Eu jogo de 11 a 1h30 da manhã. E aí eu chego com o corpo quente, geralmente. Quem joga bola sabe disso. E mesmo tomando banho, você ainda fica naquele clima, naquele ambiente. Você quer conversar com a esposa, geralmente. E ela nunca vai ter paciência 1h30 da manhã para falar com você. E aí eu vou para a sala, geralmente dentro no tapete, ligo a TV e fico ali por 20 a 30 minutos para o corpo dar mais uma esfriada. Geralmente tem até que tomar outro banho. E fico ali. Quando eu vou deitar, eu apago todas as luzes. Eu já contei para a igreja que eu sou um pouco medroso. Eu ligo o celular, boto a lanterninha e vou indo devagarzinho. E uma coisa que eu faço, eu passo no quarto do meu filho, de 16 anos, abro a porta devagarzinho. Acho que isso é dos pais, né, e das mães. Dou uma olhadinha lá na cama, vejo que ele está. E aí vou pro da pequenininha de 8 anos, Ana Clara. Quando eu bato na segunda-feira, eu só vejo a cama vazia. Eu sou meio neurótico, gente. Aí eu já vou direto na janela. Estava contando para a Natália esses dias, né, Natália? Vou direto na janela. A janela fechada. Bom, na janela ela não está no apartamento. E aí eu vou pro quarto já desesperado. Meu bem, Ana. Aí tá a menina deitada, agarradinha com a mãe. Por que eu estou te contando isso? Pelo cuidado e zelo que um pai tem com o filho, que você sabe disso. Imagine quando alguém chega e dá uma notícia para o pai: o teu filho morreu. Os irmãos chegaram e disseram a Jacó: José morreu. Olha que notícia. Mesmo que a gente saiba que isso é uma mentira, a Bíblia fala e a gente entende a história, mas José morreu para Jacó. Mas esse pai foi restituído. Então de repente você entrou aqui nessa noite com um problema grande. Eu não conheço o teu problema. E você fala: é mais um tema, mais uma vez que eu escuto falando sobre restituição. E por isso que eu comecei falando para você, queridos, restituição não é só mais um tema de igreja. Restituição é uma promessa de Deus para a tua vida. Não há problema, não há dificuldade que seja maior do que Deus. Você irá alcançar. Imagine a felicidade de Jacó ao ver José, o filho que estava morto, que foi devorado por uma fera. Morreu, caiu, está lá no buraco. Eu conto muito aqui na igreja a história de Ruth. E todas as vezes que eu prego, eu encontro um lugar para encaixar a história de Ruth. Ruth também se parece demais com a história de Jacó. Ruth perdeu o marido. Ruth, ela foi obrigada a voltar para casa, para a família, mas ela persistiu. Ela disse: tem algo para mim aqui. E Ruth também foi restituída em dobro. Ruth se casou com Boaz. Ruth faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Não há problema nessa noite que seja maior que o Deus que você serve, do que o Deus que está dentro de você e de mim. Por isso eu vou dizer mais uma vez nessa noite: é uma promessa a restituição. Você e eu seremos restituídos. Tudo que você e eu perdemos, nós vamos receber em dobro. Pastor, mas perdas, por que a gente perde tanto? Tem perdas que eu e você fomos permissivos. Quantos concordam com isso? Existem perdas nas nossas vidas que nós mesmos permitimos que isso aconteça. Tem perdas que eu e você deixamos acontecer. E eu quero te falar de uma preocupação nessa noite. A restituição é garantida. Agora o que nós precisamos aprender aqui nessa noite é como lidar com esse processo de Deus. Porque Deus vai te restituir. E o que eu quero que você observe aqui nessa noite é que o que nós vamos tentar alcançar em Deus é que na restituição não existam mais perdas.
Deus vai te dar de volta, meu irmão, aquilo que o diabo roubou, e você tem que tomar conta daquilo que Deus vai te dar em dobro, para que o diabo não volte a te tomar isso. Quantos estão entendendo o que eu estou te falando? Então não está só na restituição, porque a restituição já te é garantida, mas sim na forma que nós vamos trabalhar com esse processo, porque quando ele te devolver em dobro, o diabo vai vir também muito forte para querer te tomar de novo, mas eu e você estaremos preparados para não perder mais. Amém, digam amém, por favor. Vocês conseguem entender o que eu estou falando, gente? De verdade. É essa preparação para não perder mais. Pastor, mas como é que eu faço isso? Não tem outra forma. O mundo natural rege pelo mundo espiritual. Você precisa vigiar, se proteger, orar, buscar a Deus. Eu acho que nós, seres humanos, estamos embasados na estrutura emocional. E se você e eu não tivermos trabalhando o lado espiritual, com certeza você não terá estrutura emocional. E quando eu e você não temos estrutura emocional, nós ficamos vulneráveis a novas perdas. Se você quiser anotar isso, se eu e você não temos estrutura emocional, nós estamos vulneráveis a ter novas perdas. A ter novas perdas. Mas como que eu busco essa estrutura emocional? Você precisa se fortalecer, você precisa abrir a tua boca e orar, você precisa compreender o que é o altar de Deus. Quando nós te convidamos, eu sei que algumas pessoas não gostam de vir, mas mesmo aí onde você está é o altar do Senhor, porque o altar está dentro de você, mas você tem que curvar a tua cabeça e dizer: Deus, eu não entrei aqui só para ser mais uma quinta-feira, eu não entrei aqui só para ouvir mais um pastor pregando, eu entrei aqui decidido a tomar posse dessa palavra, ir para minha casa e fazer algo com ela, transformar pensamentos em comportamentos e em novas atitudes. É isso que eu e você precisamos entender. E quando eu prego para você, meu irmão, eu prego para mim também. Engana você achar que a minha vida é uma maravilha. Não, quando Deus me dá uma palavra, geralmente Ele está falando para mim primeiro. E eu quero alcançar isso. Eu quero ser restituído. Existiram várias perdas e eu quero ser restituído, eu não quero perder de novo, Senhor. Por isso eu te peço, me ajude. Tem uma irmã nossa discipulada, a gente conversou muito na segunda, e ela estava com a ente querida com a dificuldade de saúde. E eu fiz uma pergunta para ela exatamente isso, sobre a questão emocional. Como é que estava a pessoa emocionalmente? A pessoa fica abalada. A minha mãe, ela começou a fazer um tratamento de saúde e descobriu que está com 3 nódulos na tireoide. Os médicos chamaram e falaram que, segundo a linguagem da medicina, pode ser câncer. Ela fez agora a biópsia para ver se é maligno ou benigno. E ela segurou isso um pouco, não quis contar para mim especificamente, mas contou para minha irmã. Minha irmã me ligou e falou: está acontecendo um problema com a minha mãe e ela não está bem, e ela te escuta muito, dá uma ligada para ela. E eu liguei para minha mãe está morando em Goiânia, comecei a conversar. E quando eu liguei, eu disse: mãe, como é que a senhora está? Tudo bem? Não falei do assunto. Até o tudo bem da minha mãe era um tudo bem de tudo mal. O emocional da minha mãe estava abalado naquele momento. E eu já peguei dizendo para ela: mãe, Jesus é o médico dos médicos. Mãe, a senhora não está com câncer. Mãe, independente do resultado da biópsia, a senhora já está curada. Restituição é trazer de volta o que já é original, o que já foi seu. Eu e você nascemos com saúde plena,
Então quando alguma doença, alguma enfermidade te atingir, você vai declarar: eu declaro que eu serei restituído. É uma promessa. Eu não nasci com nódulos na tireoide, eu não nasci com essa perna doendo, eu não nasci com um problema, eu não nasci, eu quero de volta o que é meu. Pode aplaudir, queridos. Para Ele, para Jesus, eu quero de volta o que é meu, o que me pertence. Originalmente ela não tinha isso, e porque agora ela vai ter? Deus vai restituí-la. Eu declarei sobre a vida da minha mãe, eu disse para ela: isso vai mudar, isso vai mudar, mãe. E eu liguei para ela hoje, e você já percebe no telefone que a voz muda, ela já está mais confiante. Uma palavra, e era isso que eu estava conversando com a minha irmã. Vou dizer, Natália, com a Natália, e eu tenho certeza que ela vai contar aqui depois o testemunho da irmã dela, que é muito forte, e eu vou deixar que ela faça isso, né, com os pastores, que eu acho que vale a pena. E ali, a irmã dela não tinha estrutura emocional, mas Deus usou ela, Deus usou o Everton, Deus usou o discipulado, Deus usou os amigos, Deus usou os irmãos, para poder dar uma palavra. Eu peguei, a gente com comunicação, pega o WhatsApp do futebol e olho lá. Queridos, preciso de oração urgente para o Gabriel do futebol, 24 anos. Teve uma crise, não sei se vou estar falando besteira, se tiver algum médico, acho que de hipoglicemia, tem a ver com a diabetes, né, taxa, alguma coisa. Caiu e ele bateu o carro, capotou o carro várias vezes, 24 anos, está na UTI. Fez os exames, estava bem. Quando foi ontem, eu recebo de novo: pastor, precisamos de oração. Pastor, tem que entrar em intercessão. Atingiu a parte dos rins, ele já foi entubado, está na UTI. E ontem eu liguei para a namorada dele, comecei a orar no telefone, e falar: eu declaro a saúde do Gabriel restituída, eu declaro a saúde do Gabriel restituída. Antes de eu vir para cá, eu tentei ligar 3 vezes, ela não me atendia, eu mandei um WhatsApp, eu não queria subir nesse altar e pregar sem pelo menos uma notícia boa, e ela me disse: ele está se restabelecendo, ele está melhorando, o médico disse que é questão de tempo. Por isso que eu estou te falando, meu irmão, eu não sei qual a dificuldade sua, ou de alguém que está perto de você, mas seja um canal da bênção do Senhor. Declare que a pessoa será restituída. Se é com você, diga para você mesmo: eu não aceito, porque originalmente eu não tinha esse problema. Amém, queridos? Deixa eu te mostrar uma coisa, eu não vou estender muito, mas eu escrevo umas coisas aqui e depois eu vejo que não falei nada do que estava aqui. O povo na Babilônia, estava cativo, passava fome, estava aprisionado, tinha N dificuldades, tinha um sonho de voltar para Sião, estavam vivendo crises. Por que eu quero te falar isso? Porque às vezes você entrou aqui hoje vivendo uma crise. A primeira crise que eles viviam era a crise da desinstalação. Eles estavam vivendo num lugar que não era a terra deles. Eles foram levados cativos. Então, eles perderam família, eles perderam filhos. Quem lê a Bíblia sabe disso, a história é seríssima. Depois eles começaram a viver uma outra crise, que era a crise da apatia coletiva. O povo não tinha mais força, a esperança havia morrido. O povo olhava um para o outro e não encontravam no outro, no teu irmão, uma força, algo novo, não conseguia encontrar, estavam desacreditados um do outro. Olha para a pessoa que está do seu lado agora, olha mesmo, de verdade. Esse seu irmão é uma pessoa que pode te ajudar. Essa sua irmã é uma pessoa que pode te levantar. Essa pessoa que está do teu lado é uma pessoa que pode declarar palavras de vitórias. Fala alguma coisa boa aí para o teu irmão. Fala alguma coisa positiva para ele. A outra crise que eles viviam era a crise da melancolia. Quantos conhecem a melancolia? A Bíblia fala que eles viviam chorando nos cantos. Chorando.
era a sinfonia do gemido, era o tempo inteiro chorando, 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 lamentando, 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 lamentando. Era o coral do lamento. Não sei se você conhece pessoas assim, que estão vivendo essa crise. Tudo é para todo mundo, menos para mim. O povo estava vivendo isso. Perdeu-se a esperança. Morando longe, o sonho era voltar para Sião. O sonho era voltar para Jerusalém, sair do cativeiro. E aí nós encontramos a crise da nostalgia. Tudo era Sião. A Bíblia diz que em Sião o povo tocava a harpa lindamente, cantava, glorificava a Deus. E a mesma Bíblia diz que na Babilônia, ela usa a expressão que as harpas foram colocadas de lado. As harpas ficaram guardadas no quartinho da bagunça. Porque o povo falava, não, aqui não é nossa terra, aqui a gente não vai poder cantar, não vai poder louvar a Deus. Não importa onde você esteja, não importa o lugar que você esteja, não importa se é no teu trabalho, não importa se é em Brasília, se é em outra terra, onde você estiver, louve e adore ao Senhor. Esse é um dos passos para não se viver cativeiro, prisão de mente, é adorar a Deus. E uma das últimas crises era a crise da mágoa. Tudo deles era o seguinte: tá difícil, no futuro eu penso em, ou vou morrer, ou eu vou matar, vingança. Ah, mas quando a gente sair daqui eu vou matar. Ficou preso, ficou enraizado na mágoa. Fecha os teus olhos por um instante. Se existem áreas da tua vida que você não consegue entender porque não existe a restituição, e nessa noite nós compreendemos que a restituição não é algo comum, e sim uma promessa de Deus. Você precisa nessa noite analisar se há ausência de perdão, se há mágoa, rancor, se há sentimentos assim. Fica com os seus olhos fechados. Você sabe a área que você precisa ser restituído. Você sabe a perda que você teve e precisa tomar isso de volta. Visitar o terreno do inimigo e trazer para você. Mas de repente existe espaço para mágoa, existe espaço para rancor. De repente existe espaço para sentimentos que não são sentimentos que Deus colocou em você. Entrega isso para Ele agora. Diga: Senhor, tira isso de mim. Tira esses sentimentos de mim. Eu não quero viver como o povo viveu 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro. Eu quero viver a restituição agora. Eu preciso vivê-la agora, Deus. Mostra para mim, Senhor. Mostra para mim o que eu tenho que produzir de pensamento para se transformar em comportamento, para se transformar em atitude imediata. Mostra para mim onde eu preciso mudar. Mostra para mim onde eu preciso crescer. Mostra para mim onde eu preciso frear. Mostra para mim onde eu preciso avançar. Mostra para mim, me leva à encruzilhada, me leva a um lugar de decisão. Fale com Deus agora, querido. Não converse, não fale com teu irmão, fica com os seus olhos fechados. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus mostrar algo novo para você. Ora, isso. Uma notícia maravilhosa para você, Conexão. E eu quero te mostrar na Bíblia. Projeta para mim Salmos 126. Eu quero encerrar falando um pouquinho sobre Salmos. Eu não vou. Salmos 126, verso 1. Presta bastante atenção aqui.
Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Deus quer restituir nessa noite a tua esperança. Presta atenção, Deus quer restituir nessa noite a tua esperança. Aquele povo vivia cativo, mas essa história se mudou totalmente, e teve início com os Salmos 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Verso 2: então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. A segunda coisa que Deus vai fazer por você agora, Ele vai restituir a tua alegria. Se existe alguma tristeza em você nessa noite, dará lugar à alegria. Assim como aquele povo que viveu 70 anos no cativeiro, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas pelo Conexão, o Senhor fez coisas grandiosas pela tua casa, o Senhor fez coisas grandiosas pelos teus familiares, o Senhor fez coisas grandiosas pela tua saúde, o Senhor fez coisas grandiosas pelos teus bens que foram um dia roubados, tirados de você. Diga um amém, pelo amor de Deus, Conexão. Verso 3. Aleluia. Verso 3: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Verso 4, projeta para mim. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. O Senhor quer restituir o teu ânimo aqui nessa noite. O Senhor quer restituir o teu ânimo aqui nessa noite. Se você entrou aqui desanimado, se você entrou aqui desacreditado, o Senhor irá restituir o teu ânimo. Aquele povo era um povo desanimado, era um povo que não tinha mais esperança. E olha só o que eles conseguiram viver. Presta atenção, repete lá para mim o verso 5. Deixa eu mostrar algo aqui sobre o ribeiro. Verso 5. Verso 4, desculpe. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Se há áreas na sua vida que estão com sequidão, o Senhor hoje vai passar e correr um rio sobre essa área. Não existirá vale de ossos secos na tua vida, meu irmão. A água viva, que é a palavra do Senhor, vai te restituir nessa noite. Verso 5. E verso 6 também. Verso 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Verso 6. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero te dizer de uma coisa que Deus vai restituir nessa noite, sobre a tua vida, para a gente fechar com chave de ouro. Olha aqui para mim, Conexão. Deus está restituindo a tua fé nessa noite. Você pode dizer um amém mais forte? Deus está restituindo a tua fé nessa noite, Conexão. Deus está trazendo ânimo novo, força nova sobre a tua vida, vontade de vencer, de crescer, ânimo novo. Deus está te dando um farol com luz alta, enxergar além. Se a tua visão nessa noite era limitada, Deus vai te levar a alcançar e ver lugares novos, lugares que você pensou que nunca alcançaria. Deus vai te mostrar nessa noite que você será restituído. O diabo é muito sujo, queridos. O diabo é muito sujo. Uma das áreas que o diabo mais ataca é a área financeira. Quantos concordam comigo? Pode levantar a tua mão. E quando a área financeira está atacada, geralmente as outras áreas são consideravelmente atingidas também. Por isso nessa noite nós vamos fechar essa brecha. Por isso eu quero te convidar nessa noite. Presta atenção, há um passo de fé aqui nessa noite.
Dificilmente você nos vê pregando com grande ênfase sobre dízimos e ofertas. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, queridos, e eu quero que você me permita dizer isso. Se você está vivendo problemas financeiros nesta noite, se você está vivendo uma crise, uma dificuldade financeira, eu quero te convidar a reavaliar como anda a tua fidelidade com Deus. Eu quero que você compreenda que nós precisamos nessa noite entender que uma área que precisa ser restituída de maneira imediata é as nossas finanças. Quando eu e você damos brechas, o inimigo entra e rouba e toma e leva embora aquilo que é seu. Um carro que um dia foi seu e hoje já não é mais. Coisas boas que você tinha, a sua conta bancária já não é mais a mesma. Avalie-se nessa noite, seja fiel com Deus. Nós falamos aqui no início, restituição não é algo mais simples, e sim uma promessa de Deus para você. Se você está vivendo um problema financeiro, hoje eu e você temos como quebrá-lo. Obediência à palavra, dizimar traz proteção sobre a tua vida, meu irmão. O dízimo traz proteção. Quantos concordam comigo? Levanta a tua mão. O dízimo protege a tua casa, o dízimo protege os teus filhos, o dízimo protege. A oferta é uma semente nova para alcançar lugares novos, mas o dízimo é proteção, queridos. Todas as vezes que eu deixei de entregar o meu dízimo no altar do Senhor, de alguma forma eu estou desprotegendo a minha família, de alguma forma eu estou desprotegendo as minhas finanças. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela me deu um testemunho financeiro, e eu quero fechar para que nós possamos preparar os nossos dízimos e as nossas ofertas te contando isso. Essa pessoa começou a fazer faculdade. Escuta isso, ela não tinha dinheiro para pagar a faculdade de medicina. E ela precisava de pelo menos R$30 de desconto. Ela fez um cálculo matemático, ela precisava pelo menos de R$30 de desconto para ela conseguir ir pagando a faculdade, porque o dinheiro dela faltava exatamente R$30. E ela começou a dizimar. Ela começou a colocar R$3 no envelope. Ela começou a dizimar. Ela começou a dizimar. E as coisas começaram a melhorar. E ela fez o vestibular, passou. E aí ela conquistou uma bolsa. E aqueles R$300, que era dos 30, viraram a bolsa que ela começou a ter na faculdade. E ela começou a perseverar. E um dia ela começou a dizimar R$300. R$300. E um dia ela disse: Deus, eu quero um dia poder dizimar R$3.000. E ontem ela estava me contando, formou-se, é médica e alcançou esse objetivo. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, mais forte que você puder. Isso é fidelidade, meu irmão. Não importa valores, não importa valores, mas sim a fidelidade. Eu estava contando nessa mesma roda de conversa que quando eu trabalhava às vezes para a igreja, para pintar a igreja, eu já contei isso para alguns irmãos aqui. E aí às vezes o pastor chegava e me dava R$150 para pagar aquele serviço. Eu pegava e tirava R$15 e dizimava no altar do Senhor. Eu conheci uma pessoa que trabalhava conosco na igreja, que a gente dava R$25 para ela poder pagar a passagem. Quando ela ia dizimar, ela dizimava R$2,50. A mãe dela dava R$5 para ela. Essa jovem tinha 14 anos, ela dizimava 50 centavos. Hoje o dízimo dela é grande. Hoje ela é uma das maiores web design de Brasília. Eu nunca esqueço dessa jovem. Sabe por que isso, queridos? Porque ela tem fidelidade com Deus. Ela compreende a fidelidade. Deus restitui, meu irmão. Quando eu e você damos brecha, o inimigo é sujo. E nessa noite eu quero declarar que eu e você vamos tomar um passo de fé aqui.